Oi, oi, oi! Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre o meu processo de despertar da consciência, meu processo de autoconhecimento. Se você também está passando por este processo, ele é maravilhoso, mas não é fácil. Bora lá? Tudo começou lá em 2018, quando passei por um processo de divórcio e hoje eu analiso os fatos, os acontecimentos e vejo que tudo aconteceu conforme tinha que ser. Até então vivi uma vida comum, a vida que o sistema nos coloca de que é certo. A vida que o sistema coloca é qual? Estudar, entrar para uma faculdade, formar, trabalhar na área, casar, ter filhos. E a vida é essa, né? Só que a partir desse momento, em 2018, desse acontecimento do divórcio, as coisas foram mudando. Eu acredito muito que a partir de acontecimentos grandes que tem na nossa vida, as coisas vão fazendo mais sentido. Você vai se conectando mais ainda com a sua verdade. Quem é você? A partir daí, eu comecei o meu processo. Hoje eu consigo ter essa ideia de que foi através desse grande acontecimento, mas realmente as coisas começaram a fazer sentido. Por quê? Em 2019 foi um ano muito louco para mim. Saía de segunda a segunda, trabalhava o dia todo e eu vivia uma vida muito de fuga, né? De parar e estar em conexão comigo. Tudo que tem excesso esconde por trás algo que precisa ser resolvido, precisa ser olhado. Então, eu vivia a vida louca. A minha formação é pedagogia. Eu sou pedagoga e eu trabalhava em duas escolas. E aí, no final do ano de 2019, eu fui desligada de uma escola. E eu fiquei somente em uma. E aí chegou 2020. 2020 veio e parou tudo. Para algumas pessoas, 2020 foi um ano muito ruim, um ano difícil. Claro que a gente tem as dores, as perdas, mas eu falo no sentido de parar, de desconectar do social e você se conectar consigo próprio. Para mim fez muito sentido, porque até então eu iniciei o ano de 2020 já reduzindo, parando aquelas saídas que eu comecei a ver que não estavam fazendo mais sentido. Até então eu comecei acessei a conhecimentos que até então eu nunca tinha acessado. Então 2020 foi um ano de conhecimento. Eu acessei conhecimentos que até então eu não sabia da existência. E isso para mim foi muito importante, que as coisas começaram a fazer sentido. Então eu tive acesso à física quântica, à meditação, entender que era energia, que nós somos energia. Então eu comecei a entrar nesse mundo, eu comecei a acessar esses conteúdos. Em 2021 foi um ano onde eu estou falando por anos para vocês verem as etapas que é o processo do autoconhecimento. Porque se às vezes você está passando por uma das fases, saiba que tem suas etapas e você não vai se sentir perdido sozinho. E então, 2021, eu entrei já um ano em um relacionamento, porque na minha visão, na minha cabeça, pelo que eu pensava, que as pessoas pensavam, né, 2 anos solteiro, o que é durar um relacionamento? O que vão pensar uma pessoa, uma mulher com 2 anos solteira? Aí eu entrei no relacionamento. Hoje, analisando, era um relacionamento tóxico, mas não estou falando mal da pessoa. Porque até então nós nos conectamos, atraímos aquilo que vibramos. Naquele momento eu também não estava bem. Então a gente se atraiu, se conectou e a gente teve um relacionamento. Nesse relacionamento eu tive uma viradinha de chave, que foi o quê? Tá acontecendo novamente o que aconteceu comigo quando eu era casada. As mesmas situações de ter de datas assim comemorativas, algumas situações repetiam. Foi aí que eu me liguei e tive um alerta. Por estar já adquirindo conhecimentos para o meu autodesenvolvimento e começando a fazer análise, observação da vida, né? Que tudo está se repetindo, cara, aí eu entendi. O problema não está nessas pessoas, o problema está onde? Em mim. Então, se os acontecimentos, tudo está se repetindo, a culpa não é das pessoas, é minha. Então, eu tive que assumir e olhar para isso. E então entrei no processo, no meio ali de 2021, até mais ou menos no meio do ano de 2022, por uma fase muito profunda.
porque é onde você começa a tirar as camadas, descascar a cebola e olhar realmente para si. Foi um ano muito solitário, foi um ano muito conturbado assim, internamente, um ano deserto. E aí foi um ano onde eu comecei a me distanciar de pessoas, não foi, não vou falar mais com fulano, não, porque não estava mais na mesma frequência, não fazia mais sentido eu estar naquele meio para mim ser aceita. Então as coisas começaram a fazer mais sentido. Foi um ano bem, muito profundo. Só eu sei, e eu sei que cada um sabe, né, das suas dores, não tem como a gente medir. Deus não te dá um fardo maior daquele que você consegue carregar. Então foi um ano muito profundo. Em nenhum momento, hoje eu vejo que em nenhum momento foi um momento ruim. Foi necessário. Porque se eu não me fortalecesse ali, né, nas situações em que eu fui passando, hoje eu não teria uma maturidade. Você vai se tornando forte. Você vai tendo a sua armadura. Você vai ficando mais resistente para o próximo obstáculo, para o próximo nível. Como videogame, né? A vida. Você vai subindo os níveis, vem o monstrão hard ali, que você tem que passar. Então a vida ela vai te trazendo esses acontecimentos para justamente ver se você está pronto para o próximo, para passar para o próximo nível. Hoje eu tenho essa compreensão, lá atrás não. Então em 2022 eu entrei para um programa que chama CMT. A Mandy e o Cadu, de novo, Mandy e Cadu, são conteúdos que não é ensinado em qualquer lugar, sabe? Não é um conteúdo que você encontra fácil. E ali eu percebi que eu poderia criar a minha realidade. Tive compreensão dentro desse curso que nós criamos a nossa realidade e de que nós somos 100% responsável por tudo que acontece na nossa vida. E a maioria das pessoas, hoje eu vejo que tem muita gente que a vida dela tá e ela não percebe que ela é responsável por essa vida. E ela tá sempre culpando alguém, que é o governo, é alguém da família, é isso, é aquilo. Mas ela não para ver que ela está criando essa realidade. Ela escolheu estar ali. Então, eu tive muita clareza com esse curso de viver coisas que antes, na minha visão, era impossível. Então, eu tive esse acesso. Tinha muita crença limitante que me limitava de pensar além daquilo ali. Então, depois de acessar todo esse conhecimento, foi muito coelhinha de ficar ali, ó, vendo todos os vídeos. Em 2023, eu iniciei o ano fazendo uma coisa diferente. Eu fui juntar minhas habilidades, que era maquiagem, que eu fazia nas minhas horas vagas desde 2014, 2013. Eu fazia atendimento a domicílio de maquiagem, penteado, habilidade com as mãos, junto com a fotografia, que era algo que desde novinha, desde sempre, quem me conhece sabe que eu sempre gostei muito de fotos e vídeos. Então eu juntei e comecei a fazer ensaios fotográficos. Em fevereiro foi meu aniversário e deu bem na data do carnaval. E eu havia compro em dezembro uma viagem como excursão e fui fazer minha primeira viagem sozinha, quebrando crenças limitantes. Fui fazer minha primeira viagem sozinha para Chapada dos Veadeiros, que era um local que já estava na minha lista para conhecer. Então comecei a usar tudo que eu aprendi ali nesse curso, colocar em prática e começou a funcionar. Então fui para a viagem, foi maravilhosa. Trabalhei, fiz fotos. Detalhe, lá na Chapada que eu conheci um estilo que chama maracatu, que é tambores, é um movimento do corpo, algo muito gostoso. Depois, se tiver curiosidade, pesquisa. Me conectei muito com o maracatu. E aí, dali pra frente, eu comecei a fazer muitos ensaios fotográficos. Estava sendo uma renda boa pra mim. Então, todo final de semana, praticamente, eu tinha ensaios fotográficos. Eu trabalhava meio período na escola e no outro período eu sempre estava divulgando. Às vezes tinha alguns trabalhos no meio da semana de maquiagem, por eu estar divulgando o meu trabalho, começou a ter esse movimento. Quando foi em junho, me ofertaram uma vaga como social media nessa escola que eu trabalhava. E eu aceitei. Por quê? Dentro do meu caderninho dos sonhos, né, do impossível que eu aprendi lá nesse curso, eu queria trabalhar no digital, no online. Eu queria ter uma vida mais... uma liberdade geográfica, ter uma liberdade financeira. Eu queria ter essa liberdade de estar no domingo, numa segunda, ali na praia, trabalhando.
Então, o social media entrou na minha vida. Não havia co-criado o social media, mas eu havia escrito que eu queria trabalhar com digital. E aí, em junho, eu entrei com a vaga, né, de social media, comecei a fazer os trabalhos. Em julho, nas férias, eu fui para Florianópolis, para Floripa, eu e uma amiga minha. E lá em Floripa, juro, eu estava um dia deitada, trabalhando, fazendo as publicações, e me veio uma sensação muito gostosa. Eu estava me colocando na experiência, na vivência de algo que eu desejava. E aquilo ali foi tão gostoso, eu senti aquela liberdade, mesmo sendo férias, mas para mim era como se fosse real, fosse a minha vida no meu dia a dia. E me veio assim, eu vou fazer o curso, porque até então eu não tinha o curso. Eu, pelos meus dons, habilidade, edição de vídeos, né, o olhar diferenciado, escrita e tal, eu fazia os trabalhos, mas me despertou a fazer o curso de social media. Lá em Floripa mesmo, eu estava rolando no Insta e vi uma publi de uma moça oferecendo curso de social media. Na hora eu não pensei duas vezes, eu comprei o curso e comecei logo, acho que foi em agosto, na primeira semana que as aulas iniciariam. As aulas eram ao vivo, mas ficavam gravadas, né? Então eu comecei o curso de social media. E a minha conexão com Florianópolis foi maravilhosa, por isso que chama Ilha da Magia. Lá é algo inexplicável, a sensação de estar num lugar muito energético mesmo. Quando foi em setembro, eu vi a divulgação de um rapaz que eu seguia ele há muito tempo no YouTube, e eu vi lá no Instagram essa divulgação de uma imersão de 3 dias lá em Florianópolis. E, novamente, eu não pensei duas vezes. Comprei essa imersão e daí veio outro boom de mudança na minha vida. Eu já sentia que 2023 era o meu último ano trabalhando de CLT, trabalhando dentro de uma escola. Eu falei, eu não me vejo em 2024, eu não me vejo mais trabalhando como professora. Isso não é desmerecendo, mas não fazia mais sentido comigo, com a minha essência, com aquilo que eu buscava e com tudo que eu já tinha acessado. Então, eu estou resumindo aqui, porque aconteceu várias coisas, onde cada vez mais eu fui me conectando comigo. Mas esse boom que veio foi o seguinte: eu comprei a imersão e eu falei, eu vou mudar para Florianópolis. Eu falei, eu não tenho marido, eu não tenho filho, eu não tenho ninguém que me segura. Eu vou vender meu carro e vou para Florianópolis. Como? Só sei que eu vou. Eu estava decidida que eu ia para Florianópolis. E eu já havia muito tempo vindo escrevendo que eu queria morar na praia. Mas aí que tá. Quando a gente escreve, a gente tem que colocar todos os detalhes. O nome do setor, quem são seus vizinhos, onde tudo você tem que descrever com a maior detalhes, com os maiores detalhes. Eu falo isso porque eu não havia escrito e teve coisas por eu não ter colocado, eu não tive essa vivência. Mas não estou reclamando, porque agora eu estou em alerta para as próximas, para as próximas cocriações que eu for fazer. E aí, em novembro, eu vendi meu carro. Em 3 dias que eu coloquei na OLX, consegui vender meu carro. Aí, dia 2, 3 e 4 de dezembro eram os dias da imersão. Sexta, sábado e domingo. Acho que são essas datas. E aí, eu havia compra a passagem só de ida. E eu havia compra no dia 29 de novembro. Para me aproveitar, tipo, uns 2, 3 dias ali da semana, para logo vir o final de semana da imersão, e ali eu já arrumaria um cantinho para mim, um Airbnb, e moraria ali. Só que, como eu ainda trabalhava como professora, a primeira semana de dezembro era a última semana de aula. E aí a minha chefe, a gente fez um combinado para me retornar, para pelo menos eu finalizar a semana, a entrega de material das crianças, e da outra semana eu estaria voltando para o Floripa. E aí deu super certo, tal. Mas agora eu vou voltar lá na imersão. Nessa imersão foi maravilhosa. Foi eu e uma amiga minha, daqui de Goiânia também. E nós conhecemos pessoas maravilhosas. Eu falo que eu me conectei muito com as pessoas certas, né? E era um grupo muito bom. Todos, assim, fizeram sentido em tudo dali pra frente da minha vida, né? E foram os 3 dias, foram maravilhosos. Não tenho o que falar. Quando foi no meu retorno no domingo, eu voltei, mas assim, já doida para voltar para Florianópolis. E lá no último dia, no domingo, eu não tinha um local para mim ficar em Floripa. Eu sabia que eu ia para Florianópolis, eu iria ficar no Airbnb se fosse, até achar uma casa, um espaço para me alugar. Só que eu conversando com
das meninas que eu conheci, ela pegou, foi me questionando, eu falando pra ela que eu estava indo pra morar em Floripa, mas que eu não tinha um local ainda. E fui falando da minha vida e tal. Falei que eu era pedagoga, né? Tava trabalhando em sala de aula. E ela falou assim, guria, eu gostei de você. Pra você, eu alugo um quarto na minha casa. Se você quiser, eu tenho um quarto disponível. Falei, fechou. Na hora. Ela, olha, eu tenho 2 filhos, são gêmeos, tenho 7 anos. E aí, se você não se importar, eu falei, não, eu quero. Bom, fechou o negócio. E aí, essa semana que eu fiquei aqui, foi a semana dela organizar lá o quarto, organizar a casa para me receber. E quando foi, finalizei aqui tudo que eu tinha que organizar, finalizar. Teve umas coisas também que fez muito sentido, porque família, né, mexe com a gente, né, a nossa raiz, a nossa base. Teve coisas assim que, só de falar, me emocionam, que eu lembro da conexão. E quando foi dia 12/12, eu retornei para Florianópolis, despedi daqui do coração chorando, mas era algo que eu precisava vivenciar. Então eu fui para Florianópolis, 2024 foi o ano. O que eu vivi em Florianópolis, em 6 meses, porque eu retornei em junho para Goiânia. Em 6 meses, em 3 meses só, parecia que eu havia vivido um ano de coisas, assim, de tanta coisa que eu vivi em 3 meses. Em 6 meses, então, não sei nem te falar o que eu vivi ali. Então, são vivências que são únicas, assim. Eu falo que tudo acontece, não mudaria nada. Do jeitinho que aconteceu, era o jeitinho que tinha que ser. Passei muitos momentos, assim, eu falo de dificuldade, mas é porque são aprendizados, são amadurecimentos, né? Então, eu amadureci muita coisa que foram momentos muito mágicos, assim. Eu conheci mais pessoas ainda maravilhosas. E aí eu dei início novamente, né, aproveitando o social media, eu abri uma agência de marketing digital, eu e um amigo que eu conheci nessa imersão, que foi em dezembro. Ele era da área de designer e eu entraria com a área de conteúdo, né, criação de conteúdos. Mas a gente iniciou ali em janeiro. Fazia reuniões, a gente encontrava, né, fazia reuniões com pessoas que estavam procurando o nosso trabalho e nada de fechar contrato. E dentro de mim, na verdade, não era aquilo ali que eu queria. Eu só fui entender que o social media ele foi uma ponte, uma transição. Ele me ajudou a sair da CLT e ele veio como uma transição, né, para me sair dali onde eu estava para ir onde eu queria. E é importante a gente entender quando é a hora certa de finalizar ciclos. A gente não tem que ter medo de finalizar ciclos. Então, foi o ano, né, 2024, ali no início, quando eu estava em Floripa, onde eu entendi que eu tinha que finalizar ciclos e situações onde eu não estava mais fazendo sentido com a minha verdade. Então, em Florianópolis, eu me conectei muito com a minha essência, me conectei muito com a minha ancestralidade. Eu experimentei as medicinas da floresta, ayahuasca, o rapé, sananga. Experimentei o cacau, que é uma medicina maravilhosa, ela é uma medicina bem intra, né? Então, assim, passei por muita coisa que parece que eu vivi anos de experiência. Não tenho nem palavras para explicar essa vivência minha ali em Florianópolis. Eu tenho só gratidão. E quando chegou mais ou menos em maio, não estava fazendo mais sentido para mim manter o social media com esse amigo meu, nessa parceria. E eu comecei a fazer 28 dias com propósito. Então era o propósito, olha a palavra propósito. São dias voltados para realmente me conectar com o meu propósito. Não é por acaso que o nome era 28 dias com propósito, né? Não foi minha intenção, agora falando aqui, que eu me relacionei a palavra com a finalidade desses 28 dias, que era fazer oração, acordar às 3 horas da manhã, fazer oração, ler a Bíblia, meditar, orar, cuidar do corpo físico, da saúde, da alimentação, da minha mente. E nesse período foi eu e uma amiga juntas. Nós fizemos juntas. Nós somos muito parecidas. O mesmo signo e o mesmo ascendente. Bruna, querida, um beijo pra você. Nós somos piscianas com ascendente aquário. E foi muito engraçada essa nossa conexão, porque todo o processo que ela estava passando, eu já havia passado. Era
ela estava passando por um processo de fim de um relacionamento, entrando realmente para a carreira dela, para o negócio dela. E assim, as nossas trocas foram muito grandes, assim, foram maravilhosas. E nesse período, eu entendi que eu tinha que finalizar o social media. Então, fiz uma ligação, uma chamada de vídeo com meu amigo, também estava morando lá em Florianópolis, que não estava fazendo mais sentido. A gente não fechava o contrato, mas é porque eu sinto que a minha barreira era comigo, principalmente, no sentido, não era o que eu queria. Não queria. Eu não queria. Então, teve a hora de encerrar esse ciclo. E nesse período dos 28 dias, teve um dia, eu não sei falar se foi uma meditação ou se foi um sonho, mas veio uma visão do que eu estaria fazendo, trabalhando. E isso ficou muito na minha cabeça. E novamente, em Florianópolis, me veio é, essa, essa mudança, esse start de transição de carreira, vamos dizer assim. Então, nesse período, continuei com meus estudos, eu sentava 2 horas por dia para estudar autoconhecimento. Eu encontrei o perfil de uma moça que ela trabalhava com radiestesia. E aí, isso me interessou. Quando eu entrei no perfil dela, ela estava dando, acho que era uma semana, com as aulas gratuitas, para logo no final ela ofereceu o curso dela. E eu a apaixonei. Todos as aulas dela, as alunas dela traziam os relatos de depois que finalizou o curso, como estava trabalhando, e que ele foi fazendo sentido com o que eu sempre buscava. Então, não sei nem explicar aqui, foi uma conexão muito profunda. E aí, nesse período, em meditação, não lembro se foi meditação, se foi um sonho, eu me visualizei trabalhando com a radiestesia. Eu estava com um pêndulo na mão, trabalhando com a radiestesia. Quando eu acordei, e aí quando eu vi, eu falei, gente, eu vou entrar nessa turma. Foi um chamado, uma confirmação que realmente era para me fazer parte dessa turma. Essa moça chama Mari Tartella. No último dia, foi no domingo, eu acho, que ela divulga o nome da turma que ela vai abrir, as inscrições para participar, ela sempre divulga o nome dessa turma. E por coincidência, a turma chama Quartzo Verde. O quartzo verde é uma pedra, é um cristal, que ele trabalha o chakra cardíaco, que é o chakra da cura. E isso fez um boom na minha mente, porque em fevereiro, uma pessoa havia me perguntado lá em Floripa, né, se eu conhecia e sabia qual era o meu Kim. Nunca tinha ouvido falar. E ela falou, não, vamos pesquisar. Quando eu acessei, né, o meu Kim, ele é o Kim mão azul. E o Kim mão azul é a pessoa que trabalha a cura pelas mãos. E assim, não, quando ela falou o nome da turma, que era Quartzo Verde, que era para as pessoas primeiro trabalharem a cura em si, para depois ajudar as outras pessoas a se curarem, eu não tive mais dúvida de todo o meu percurso até ali. Então, eu já comprei o curso, me virei, estava apertado, mas eu me virei e dei conta. Comprei o curso e logo lá mesmo em Floripa eu comecei a estudar. E eu retornei para minha cidade no dia 18, né, aqui para Goiânia, mais ou menos dia 18 de junho, porque minha sobrinha iria nascer dali do dia 15 para o final do mês. E eu vim realmente com o propósito de estudar, abri mão de tudo, voltei aqui para casa dos meus pais para ter o apoio, né, da família, realmente poder me focar no que eu queria. Eu tive acesso a esse material maravilhoso que realmente mudou e vem mudando a minha vida. E no curso, ela ensina nós fazemos o tratamento em nós e depois a gente pode começar a fazer nas pessoas mais próximas. E eu me fechei, me desliguei totalmente das redes sociais e vivi meu modo monge, né, de estudar e ficar focada realmente no curso. E ali eu comecei a tratar as pessoas aqui de casa, comecei a tratar a casa e as coisas foram mudando para melhor. Então eu ajudei pessoas próximas a melhorar a saúde, vender algo que, tipo, estava impossível, era anos parado e de repente eu montei o tratamento numa quinta-feira e na outra terça-feira seguinte, quarta-feira, havia vendido algo que, tipo, estava parado. Fez compra, né, de carro, que era algo que desejava muito.
Ajudei pessoas próximas, questão de saúde, bem-estar. Se é uma pessoa que estava com energia baixa, procrastinação, enfim, assim, eu tenho somente coisas boas para falar dessa transformação que veio desde lá de 2018. Esse é o meu processo, eu estou deixando aqui registrado. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe aqui nos comentários, vou adorar saber qual processo você está na sua busca do autoconhecimento. Curta. Se puder se inscrever aqui no canal, vou ficar muito agradecida. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo também. Se você ficou curioso de saber como funciona a radiestesia terapêutica, como que é esse meu trabalho da cura pelas mãos, entra lá pra gente conversar e eu vou adorar receber vocês, tá bom? Um beijo, gratidão.